Olá pessoal, eu sou o Frederico Raposo, coordenador de projetos aqui da Secretaria de Estado da Agricultura, atuo na Gerência de Agricultura Familiar. Vamos estar aqui ministrando e contribuindo com vocês, consultores e técnicos, mais uma etapa da capacitação direcionada ao terceiro edital do FUNSAF. O objetivo é que tenham instruções e conhecimentos de como elaborar uma proposta, quais são os critérios técnicos de participação do edital, objetivando que, ao máximo, essa instrução possa contribuir com o suporte técnico que vocês vão dar para os agricultores familiares. Então, nós estamos diante de um terceiro edital publicado, terceiro edital do FUNSAF instituído pela Lei 10.297, O objetivo principal do FUNSAF é apoiar projetos destinados à organização, capacitação, infraestrutura das organizações da agricultura familiar. Primeiramente, eu destaco que o objetivo dessa instrução não é esgotar toda a amplitude que o conteúdo do edital traz. Aqui a gente vai abordar os aspectos principais relacionados ao edital e que questões complementares a essa podem ser consultadas diretamente aqui pelos nossos telefones que a gente vai deixar à disposição. Então, a ementa dessa capacitação vai contemplar 3 módulos. O módulo 1 falando sobre a estrutura do edital, então assim, o que esse edital traz, quais são os critérios de habilitação, quais são os itens passíveis de apoio, qual é o valor disponibilizado, como participar, quem pode participar, prestação de contas, assinatura do contrato, entre outros. O módulo 2, a gente vai trazer item a item quais são os critérios de pontuação das propostas. No presente caso, a gente pontua tanto a organização como o projeto. E no módulo 3, a gente vai tratar de cada capítulo do plano de trabalho, né, com um enfoque maior na viabilidade econômica financeira, que é um dos quesitos que nós consideramos serem de maior relevância para a apresentação do projeto. No módulo 1, a estrutura do edital do FUNSAF. Primeiramente, o objetivo do terceiro edital do FUNSAF é um edital cujo objetivo é apoiar projetos destinados à produção agrícola, comercialização agrícola, agroindustrialização e beneficiamento. Então, já de início, na elaboração da proposta técnica da organização, tem que se ater aos objetivos do edital. Tudo o que fuja do objetivo do edital é um item que pode levar à desclassificação da proposta. Então, se ater, a proposta ela deve estar vinculada à produção agrícola, comercialização agrícola, agroindustrialização e beneficiamento. Inscrição da organização. Essa inscrição ela é gratuita, ela se inicia no dia 10/8 e vai até o dia 10/10 de 2020. E ela é via plataforma eDocs, que é um sistema eletrônico que atualmente a administração pública estadual utiliza para a gestão dos processos, para tramitação de documentação. Em paralelo com essa instrução, está sendo disponibilizada também uma instrução sobre como acessar a plataforma eDocs, como alimentar essa plataforma. Ou seja, toda a tramitação do processo para esse terceiro edital do FUNSAF, ela vai se dar via eletrônica. Não há mais um protocolo físico dessa documentação. Organizações aptas ao terceiro edital. A organização que pode participar desse terceiro edital, ela tem que ser detentora de DAP jurídica, ela tem que ter finalidade de cunho produtivo e coletivo. Ou seja, eu posso ter uma organização da agricultura familiar cujo foco do estatuto social dessa organização seja educacional, ou seja, de cunho de entretenimento, não pode participar. Essa organização ela tem que ter DAP jurídica e o estatuto social tem que prever as atividades produtivas e coletivas.
ela tem que ter no mínimo 2 anos de existência, ela não pode ter contratado com o BNDES nos últimos 3 anos com valor acima de R$100 mil, ela não pode ter em seu quadro social servidores públicos e integrantes do comitê gestor, essa organização não pode ter sido contemplada com recursos do edital do FUNSAF, ou seja, do primeiro e do segundo edital, e elas não podem estar inadimplentes com a administração pública, seja uma inadimplência com viés tributário, seja uma inadimplência trabalhista. Então, esses são os requisitos para qualificar uma organização a participar do terceiro edital do FUNSAF. Valores disponíveis no terceiro edital. Nós temos R$6 milhões disponíveis para esse terceiro edital. 2 critérios. Cada projeto, o valor máximo que pode ser solicitado como apoio com recursos do FUNSAF é R$250 mil. E nós temos 3 faixas de projeto que podem solicitar apoios. Faixa A, que é uma faixa exclusiva para projetos destinados a jovens. Faixa B, que é uma faixa exclusiva para projetos destinados a mulheres. E faixa C, que é uma faixa geral para a agricultura familiar, para a organização como um todo. Cada organização pode apresentar até 2 projetos, sendo que, no máximo, 1 projeto por faixa. Exemplificando, uma organização pode apresentar um projeto para a faixa C e outro para a faixa B, ou para a faixa A e para a faixa B, ou seja, o critério é, no máximo, 2 projetos, sendo 1 em cada faixa. Não obrigatoriamente precisa apresentar 2 projetos, a organização pode apresentar apenas 1 projeto, mas há essa opção de apresentar até 2 projetos, sendo 1 por faixa. Desses 6 milhões, como o governo do estado tem um contrato com o BNDES, os recursos disponíveis por parte do governo do estado são de 3 milhões e do BNDES são de mais 3 milhões. Então, os 6 milhões, eles vão estar previstos caso o BNDES aporte os 3 milhões de sua parte. Se não forem aportados esses 3 milhões do BNDES, o valor do FUNSAF é de 3 milhões. Faixa A, ela terá exclusivamente 1 milhão, faixa B, 1 milhão e faixa C, 4 milhões. Caso não haja recurso do BNDES, faixa A ficará com 500 mil, faixa B 500 mil e faixa C 2 milhões. Contrapartida da organização. Toda a proposta deve apresentar a sua contrapartida. Não apresentar a contrapartida, a proposta pode vir a ser desclassificada. Ela é de, no mínimo, 1% do valor do apoio solicitado. Então, exemplificando, uma proposta que solicita como apoio R$200 mil, a contrapartida tem que ser de, no mínimo, R$2 mil. Essa contrapartida ela vai ser financeira, em um momento oportuno, aquelas organizações classificadas, o Bandes vai informar qual é a conta que deve ser depositado esse valor e ela se aplica à faixa A, B e C também. Itens passíveis de apoio. O que é permitido dentro do edital solicitar como apoio? Máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional, equipamentos de proteção individual, veículos utilitários e caminhões novos, equipamentos de informática, móveis e utensílios, serviços técnicos para elaboração de estudos que objetivam a obtenção de licença ambiental, registro sanitário. Esse item ele se trata daqueles estudos típicos para a obtenção da licença ambiental. E o item G, serviços técnicos especializados para a elaboração do projeto Plano de Trabalho da organização. É diferente o item F do item G. O item F se trata da elaboração de estudo. O item G se trata da remuneração
pelos serviços de consultoria que um determinado técnico vai fornecer para uma determinada organização, para que possa elaborar o projeto, o plano de trabalho, aprontar a documentação dessa organização e aprontar essa documentação para a prestação de contas. Não necessariamente são itens que precisam estar dentro da proposta da organização, mas são itens passíveis de serem apoiados, né? Há um limite de valor, no caso da elaboração dos serviços técnicos, esse limite de valor é de até 5% do valor solicitado como apoio. E nos serviços técnicos especializados, essa remuneração será de 2% do valor solicitado como apoio. Itens não passíveis de apoio, ou seja, havendo uma proposta que contemple alguns dos itens não passíveis de apoio, essa proposta será desclassificada. Então, como não passíveis de apoio, nós temos construção ou reforma de obras civis, quaisquer despesas administrativas, taxa para administração direta, indenizações, ações que não estejam diretamente vinculadas a atividades produtivas, vejam bem, solicitações de apoio que não tenham relação com produção, agroindustrialização, beneficiamento e comercialização também não é passível de apoio, reembolso de investimento, material de consumo, pagamento de dividendos, compra de ações, financiamento de dívidas, aquisição de bens, imóveis, publicidade, capital de giro, capacitação e treinamento, veículos e equipamentos usados, reforma de veículos e equipamentos, emplacamento de seguro obrigatório e outros itens que não demonstram serem pertinentes para o projeto proposto. Então, todos esses itens são não passíveis de apoio. O edital não prevê possibilidade de apoiá-lo com o recurso do FUNSAF. Habilitação das propostas. Essas propostas, todas as propostas apresentadas, elas vão passar por 2 critérios eliminatórios, o jurídico e o técnico. Essa é uma etapa ou quesitos que são importantes serem observados, porque nós temos como histórico, tanto no primeiro como no segundo edital do FUNSAF, uma desclassificação de aproximadamente 80% das propostas. Então, eram propostas que foram eliminadas ou na habilitação jurídica ou na habilitação técnica. Inicialmente, ela passa por um crivo jurídico realizado por uma comissão especial. Esse crivo jurídico é do ponto de vista de documentação. Então, todos aqueles documentos solicitados no item 12 do edital devem ser apresentados, entre outros, exigidos, e caso não sejam apresentados, haja um esquecimento de um ou de outro, essa proposta ela é desclassificada na primeira etapa, que é a etapa jurídica realizada pela comissão especial. Há também, passando pela etapa jurídica, critérios eliminatórios técnicos, que são realizados, é uma análise realizada pela Câmara Técnica do FUNSAF. Nós vamos apresentá-los um a um. Primeiramente, os critérios eliminatórios jurídicos, que é a primeira etapa eliminatória do edital. O item 12 do edital prevê uma série de documentos que devem ser apresentados. Ofício, termo de responsabilidade, estatuto social, CNPJ, ata da eleição, carteira de identidade, comprovante de residência, DAP jurídica e extrato da DAP, formulário de inscrição, um orçamento de cada um dos itens, certidão de regularidade fiscal, entre outros exigidos no item 12. Então, deve-se ter uma atenção especial para o levantamento dessas informações e desses documentos. Qualquer documento solicitado nesse item 12, previsto nesse item 12, que não seja apresentado, a proposta é desclassificada nessa primeira etapa. E nós temos os critérios eliminatórios técnicos. Passou pela etapa jurídica, esses são os itens que vão ser avaliados pela Câmara Técnica do FUNSAF e que devem ser atendidos para a proposta não ser eliminada dentro dos critérios técnicos. Então,
Projeto que está em desacordo com o objeto e os demais critérios definidos no edital, ela vai ser desclassificada. Um exemplo como a gente abordou no início, esse edital prevê apoio a projetos destinados à melhoria da infraestrutura de produção, comercialização, beneficiamento e agroindustrialização. Uma proposta que contemple algum objetivo de cunho de entretenimento. Vou citar um exemplo bem prático para vocês. No segundo edital, o objetivo era semelhante a esse terceiro edital e nós tivemos uma proposta de reforma de campo de futebol e do estádio da organização. Não que não seja importante, mas é um item não previsto no edital, porque a proposta ela deve estar, sobretudo, amarrada ao objeto do edital. Projeto que não justifica os itens solicitados, eu tenho que responder nesse item, inclusive é um item que faz parte do plano de trabalho que a gente vai abordar, então tudo tem que ter uma justificativa do porquê. Por que eu estou pleiteando um caminhão? Por que eu estou pleiteando trator agrícola e implementos? Por que eu estou pleiteando máquinas de agroindustrialização? O porquê disso, qual é a justificativa dessa solicitação tem que fazer parte do projeto. O projeto não está em consonância com a atividade fim da organização. Ou seja, eu tenho uma organização de cunho educacional e eu apresento um projeto de cunho produtivo. Então, isso também não é possível, é mais um critério de eliminação. Organização não apresenta infraestrutura necessária para a execução do projeto. Energia elétrica, água, acesso. Eu não posso pleitear uma unidade de beneficiamento de grãos em uma localidade que eu não tenho uma infraestrutura de energia elétrica satisfatória, por exemplo. Nós já tivemos essa situação dentro de edital de FUNSAF, onde na proposta foi abordado que a energia elétrica ela seria providenciada, mas com as diligências que a gente foi fazendo, a gente identificou que não tinha energia elétrica no local. Ou era uma energia elétrica monofásica e a carga demandada pelos equipamentos carecia de uma energia trifásica. Então, isso também é um critério de eliminação. A gente não pode aprovar uma proposta para funcionamento de uma determinada unidade onde não chega energia. Uma piscicultura onde eu não tenho um volume de água satisfatório. São critérios eliminatórios. Projeto que não apresenta a comprovação da viabilidade econômica e financeira. Esse é um dos quesitos que mais desclassificaram, eliminaram propostas no primeiro e no segundo edital. Eu tenho que comprovar que aquilo que a organização está pleiteando tem viabilidade, né? O objetivo é que ela seja contemplada com recursos e que isso traga benefícios e não problemas e dificuldades. É um item que a gente vai trabalhar com mais profundidade aqui nessa instrução. Projeto que apresentam valores incompatíveis com o praticado pelo mercado. É importante a coleta de bons orçamentos, é importante a consulta de mercado, porque nós, Secretaria, podemos fazer diligência, nós temos referências também de atas de registro de preço aqui da Secretaria, então é um item importante de ser trabalhado. Plano de trabalho não aborda de forma concisa a relação do projeto e do apoio solicitado com os públicos a serem atendidos conforme faixas A e B. Então vejam bem, caso haja uma proposta de uma determinada organização para obtenção de recurso para a faixa A ou B, ou seja, para jovens ou mulheres, respectivamente, o plano de trabalho tem que estar amarrado, tanto em justificativa, como em benefícios gerados, como nos itens passíveis de apoio a essas faixas A e B. Então, quando eu for justificar e trazer os benefícios, em se tratando de faixa A e B, eu tenho que fazer menção a essas faixas. Caso eu não faça menção a essas faixas, também é um critério e a proposta pode vir a ser desclassificada. E o projeto contempla empreendimento não regularizado ambientalmente e sanitariamente e não contemplou no plano de trabalho a obtenção. Vejam bem, esse daí também é um item que desclassificou um número significativo de propostas no primeiro e segundo edital.
Caso seja um empreendimento que está sendo pleiteado por essa organização, vamos citar um exemplo bem prático, um secador de café. Caso a unidade ainda não tenha a licença ambiental, ela obrigatoriamente tem que apresentar no plano de trabalho como, quando, quem vai obter essa licença ambiental. Ou, no caso de uma unidade de agroindustrialização, como que vai se obter tanto a licença ambiental como a sanitária. Então, é um empreendimento passível de licenciamento ambiental? Sim, obrigatoriamente tem que estar no plano de trabalho a obtenção da licença. Caso não esteja no plano de trabalho, a proposta também é passível de eliminação. Passando adiante, classificação das propostas habilitadas. Cada proposta que passar pela primeira etapa, que é a habilitação jurídica, e a segunda etapa, que é a habilitação técnica, que são etapas de habilitação da proposta, essa proposta agora vai ser classificada. Classificação segundo critérios de pontos que a gente atribui à organização e critérios de pontos que a gente atribui ao projeto. Nós vamos estar detalhando também cada critério desse. Então, cada proposta de cada organização, ela só é classificada caso ela passe pela habilitação jurídica e posteriormente pela habilitação técnica. Contratação das propostas habilitadas, ou seja, passei a etapa da habilitação jurídica, passei a etapa da habilitação técnica, classifiquei essa proposta foi bem pontuada e essa proposta se enquadrou dentro do limite de valor previsto no edital, essa organização vai ser convidada a assinar o contrato com o Bandes. Para a assinatura do contrato, a organização tem que atualizar a documentação vencida, ela tem que apresentar 3 orçamentos e ela tem que comparecer em 15 dias para a assinatura do contrato, contados a partir do recebimento da notificação. Destaque para a apresentação de 3 orçamentos. Como a gente comentou anteriormente, um bom orçamento coletado, valores obtidos... Fred, tem como você repetir essa parte aí? Você entrou? Por causa do... Eu vou começar aqui então, tá? Então, e destaque para a apresentação de 3 orçamentos. Importante que a organização, já na apresentação da proposta, onde é exigido apenas para critério de habilitação um orçamento, que faça uma boa pesquisa de mercado. Por que eu estou falando isso? Uma pesquisa de mercado não tão profunda, não explorando os diferentes fornecedores que existem, quando dá a apresentação de 3 orçamentos, qualquer valor que ultrapassar o valor previsto no primeiro orçamento, que foi utilizado para a apresentação da proposta, é contrapartida da organização. Então, na apresentação dos 3 orçamentos, se o menor orçamento ultrapassou 10% do valor do primeiro, todo o valor dos que equivalem aos 10% é contrapartida da organização. Prestação de contas. Então, eu classifiquei a proposta, assinei o contrato. Tão importante quanto receber o recurso, receber o equipamento é a prestação de contas, a fim de que a organização não corra o risco de uma eventual ação por descumprimento de contrato. Então, na prestação de contas, nós temos a parcial e a final. A prestação de contas parcial, ela se refere àquelas propostas onde a organização vai receber o recurso de forma parcelada. De forma bem prática, isso vai se aplicar quando for uma organização, por exemplo, que ainda não tem licença ambiental. Ela pode prever dentro do plano de trabalho uma primeira parcela de desembolso referente à contratação de serviços técnicos especializados, vai aguardar a expedição da licença. Expedida a licença, ela recebe uma segunda parcela que é referente aos equipamentos, utensílios que ela esteja pleiteando.
Então é por isso que a gente tem essa diferenciação de parcial e final. Na parcial, para cada parcela recebida, a organização tem no máximo 30 dias para prestar contas. Na final, nós temos duas condições, 60 ou 120 dias. O que diferencia essas duas condições? Caso haja uma proposta onde o cronograma de desembolso prevê uma parcela única, ou seja, a organização ela pleiteou exclusivamente um caminhão, né, para transporte de hortifruti grangeiros, de insumos, ela só vai fazer a prestação de contas final em até 60 dias do recebimento do recurso. Se essa proposta se enquadra numa prestação de contas parcial, a partir da última parcela recebida, ela vai ter até 120 dias para fazer a prestação de contas final. Então, a prestação de contas final ela se aplica quando a proposta é de parcela única ou quando a proposta prevê um desembolso parcelado. Quando é parcela única, 60 dias. Quando é um cronograma de desembolso parcelado, 120 dias a partir do recebimento da última parcela. Bom, passamos pelo módulo 1, que nós abordamos de uma forma geral todos os critérios previstos no edital, assim como condições, os requisitos gerais, e vamos para o módulo 2, onde a gente vai tratar dos critérios de pontuação das propostas. Para cada critério de pontuação, seja da organização ou do projeto, nós vamos trabalhar aqui nesse módulo. Iniciando com os critérios de pontuação da organização. Então, são alguns critérios que vão somar, podem vir, que somam 40 pontos no máximo. A organização, ela, de acordo com o atendimento desses critérios, ela vai ser pontuada. Primeiro critério, percentual de mulheres pertencentes ao quadro de cooperados. Nessa segunda coluna, nós temos quais são os critérios de enquadramento. Então, quadro de cooperados associados ativos do empreendimento composto por menos de 25% de mulheres recebe 2 pontos, se de 25 a 50, 4,5 pontos e acima de 50, 7,5 pontos, que é a pontuação máxima. Para comprovar o critério, eu apresento a relação de associados cooperados fornecido para inscrição e extrato da DAP jurídica. Vejam que a relação de cooperados associados, ela tem que estar compatível com o extrato da DAP. Ou seja, a organização deve atualizar no extrato da DAP aqueles associados recentemente inseridos, por exemplo, e que ainda não estejam no extrato. Por que eu falo isso? Porque nós só vamos pontuar aquela relação ou aquelas mulheres onde tanto na relação de associados como no extrato da DAP, elas estejam aparecendo. Por isso da importância dessa compatibilização. Segundo critério, percentual de jovens. Jovens aqui nós estamos considerando 18 a 29 anos, pertencentes vinculados ao quadro de cooperados associados. Critério semelhante ao anterior, porém aqui com foco nos jovens. Então, o quadro de cooperados ou associados composto por menos de 25% de jovens recebe nota 2, entre 25 e 50, nota 4,5, mais de 50, nota 7,5. Comprovação do critério é a relação de associados cooperados fornecidos para inscrição e extrato da DAP. Uma das particularidades desse critério é que também vai ser considerado jovens o filho do associado cooperado, desde que se comprove a filiação. Então, o objetivo é que não somente os associados cooperados jovens sejam contemplados com critérios de pontuação, ou mesmo com um projeto da faixa A, por exemplo, que é destinado a jovens. Aquele jovem, filho de um associado cooperado, não filiado, também pode vir a ser pontuado desde que apresente comprovação da filiação. Terceiro critério, valor do investimento por beneficiado apoiado diretamente pelo FUNSAF. O objetivo desse critério é
quanto menor o investimento per capita, mais pontuado é. Ou seja, considerando um mesmo valor, quanto mais pessoas beneficiadas, mais pontos a organização recebe. Nesse critério, o objetivo é pontuar a melhor relação de investimento per capita. Então, nós temos que até R$ 5.000 por beneficiário recebe 5 pontos, entre 5.001 e 10.000 por beneficiário recebe 3 pontos e acima de 10.000 por beneficiário recebe 1 ponto. Ou seja, quanto menor o valor por beneficiário, maior a pontuação. Comprovação do critério vai se dar pela relação de associados cooperados diretamente beneficiados e o projeto fornecido para inscrição, onde nós vamos ter o valor solicitado como apoio. Importante que nesse critério vai pontuar os diretamente beneficiados e não a relação completa. Caso os diretamente beneficiados da organização seja a totalidade dos associados cooperados, todos vão ser considerados para critério de cálculo. Caso sejam propostas e projetos apresentados para a faixa A e B, observar que os diretamente beneficiados vão ser os grupos da faixa A e B, ou seja, jovens e mulheres. Continuando nos critérios de pontuação da organização, nós temos o número de beneficiários diretamente beneficiados relacionados no formulário de inscrição do projeto e cadastrado no CadÚnico. Ou seja, se eu tiver dentro de uma organização até 10% do total de beneficiários inscritos no CadÚnico, ela não recebe nenhum ponto. De 10% a 30% ela vai receber 3 pontos e mais de 30% ela vai receber 5 pontos. Comprovação do critério vai se dar por declaração emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Canais de comercialização e mercado já conquistados e que tenham relação com a proposta. Nesse critério, serão 0,5 pontos para cada nota fiscal emitida por agricultor ou por organização, limitada a uma nota fiscal por agricultor e até 20 notas fiscais por organização. Ou seja, a organização pode alcançar até 10 pontos nesse critério. Compras de canais de comercialização, nós vamos comprovar esse critério através da nota fiscal ou declaração de órgão público ou privado, observando que nós só vamos considerar as comercializações ocorridas há no máximo 12 meses da publicação do edital. E experiências de comercialização em compras governamentais. Aqui a gente pode citar duas clássicas, PAA e PNAE. Caso a organização não tenha nenhum contrato firmado nos últimos 24 meses, não recebe nota 0. 1 a 3 contratos firmados nos últimos 24 meses, nota 3, e acima de 3 contratos, nota 5. A comprovação do critério vai se dar pela cópia do contrato. Pontuação máxima, 5. Somando todos esses critérios da organização que a gente apresentou, ela pode chegar a até 40 pontos. Agora nós vamos para os critérios de pontuação do projeto. Então, projetos vinculados com atividades de produção agroecológica, conservação ambiental, são pontuados. Aqueles que não apresentam nenhuma relação com agroecologia e conservação recebem nota 0. Os que apresentem ação de transição agroecológica, conservação, 5. E projetos que apresentem exclusivamente produção agroecológica, nota 10. O critério da comprovação vai ser o conteúdo do projeto do plano de trabalho que vai ser apresentado. O edital também traz qual é o conceito de agroecológico, o que a Câmara Técnica vai considerar como produção agroecológica, de forma a reduzir a subjetividade da interpretação desse critério. Projetos destinados ao beneficiamento ou agroindustrialização de produtos agropecuários. Aqueles projetos destinados ao beneficiamento recebem 2 e aqueles destinados à agroindustrialização recebem 5. Exemplos: beneficiamento, nós temos um secador de café. Agroindustrialização, nós temos um torrefador de café. O edital também traz qual é o conceito de beneficiamento e o conceito de agroindustrialização, para que se possa ter essa interpretação se a proposta se enquadra ou não.
A comprovação vai se dar através da declaração emitida pelo INCAPER. Mais um critério é a parceria de apoio ao projeto. Todo projeto que tenha uma parceria com aporte de recurso a ele vai ser pontuado. Esse aporte de recurso pode ser municipal, pode ser estadual ou pode ser federal. No caso do municipal, serão 0,25 pontos para cada parceria, limitado a 0,5 pontos. No estadual, nós temos 0,5 pontos para cada parceria, nota máxima 2, e no federal 1,25 pontos para cada parceria, nota 2,5. Pontuação máxima 5 e a comprovação do critério é uma declaração emitida pela entidade que formalizou a parceria com essa organização e contendo o valor a ser repassado. E nós temos também a capacitação técnica gerencial de no mínimo 8 horas realizada nos últimos 24 meses. Para cada capacitação realizada, nós temos 0,1 ponto, limitado a 2 capacitações por agricultor e até 50 para capacitações por organização. Nesse caso, a comprovação do critério é a declaração emitida pela entidade que promoveu a capacitação e nós vamos considerar aquelas capacitações realizadas pelas instituições que compõem o Sistema S e por órgãos públicos. Passamos agora para o módulo 3, que é a elaboração do plano de trabalho. Nesse módulo a gente vai tratar item a item, como que deve ser preenchido esse plano de trabalho, como que deve ser elaborado o projeto, quais são as análises que devem ser realizadas, com um aprofundamento naqueles itens que são mais relevantes, sobretudo aqueles que têm relação com critérios eliminatórios. O objetivo aqui também não é esgotar por completo essa discussão. O anexo 6 do edital, ele traz o roteiro para a elaboração desse plano de trabalho, esse roteiro ele deve ser seguido, mas, de todo modo, aqui a gente vai dar uma passada em todos os itens que compõem esse plano de trabalho como uma ferramenta norteadora da sua elaboração e desse suporte técnico que os técnicos podem vir a dar à organização. O primeiro item do plano de trabalho são os dados cadastrais. Então aqui nós temos devem ser apresentados quais são os dados da organização, do responsável. É um item autoexplicativo, exige apenas a necessidade de alimentar com informações adequadas. No item 2 do plano de trabalho é exigido dados do proponente. No item 2.1 exige o histórico dessa organização. Então, assim, é muito importante que o plano de trabalho traga informações consistentes do que é essa organização, o que ela já fez, o que ela vem fazendo, qual o objetivo dela nesse momento, se ela já recebeu ou não apoios, para que nós da Secretaria e da Câmara Técnica do FUNSAF, que é quem vai avaliar a proposta, possamos entender por completo o que é a organização. Então, para isso, o item exige que se apresente um histórico, as atividades que são desenvolvidas atualmente pela organização, o que ela tem de estrutura disponível. Aqui, nesse item, estrutura disponível, há uma relação com os critérios eliminatórios, como nós abordamos anteriormente. Eu preciso de estrutura mínima para que aquilo que está sendo pleiteado junto ao FUNSAF possa ser desenvolvido, possa ser executado, que o equipamento possa vir operar, que a máquina possa vir a desenvolver suas atividades. Quais são os apoios anteriores, o histórico, né? O histórico em termos de parceria com o poder público, com iniciativa privada, quais são os números, qual é o número de associados. Partimos agora para a descrição do projeto. O título do programa já é autoexplicativo, conforme está previsto lá no roteiro do plano de trabalho. A identificação do projeto solicitado, o que se quer, é um projeto de agroindustrialização, é um projeto de produção agrícola. Dificuldades e justificativas, relembrando, a não justificativa é um critério eliminatório, então aqui é o momento de justificar o porquê se quer uma máquina, o porquê se quer um trator, o porquê se quer um caminhão, quais são os parceiros dessa organização,
Viabilidade econômica financeira é um item que a gente vai explorar um pouco mais a fundo, porque dentro dos critérios eliminatórios técnicos é o mais representativo. Aqui nós estamos falando de uma comprovação através de números, não é uma comprovação qualitativa, e sim demonstrar que aquilo que está sendo solicitado é viável e, consequentemente, vai trazer retorno para a organização. Regularizações sanitárias e ambientais é o item onde se aplica aqueles empreendimentos que necessitam de licença ambiental para a operação, ainda não tem, então aqui a gente vai apresentar como ela vai ser obtida, quem vai obter, estudos que vão ser elaborados, prazos, como que isso vai ser feito. É importante trazer esse detalhamento para aqueles empreendimentos passíveis de licenciamento. Essa regularização ela pode se dar em diferentes instâncias, a depender do município e da atividade. Então, aqueles municípios que já exercem o licenciamento ambiental, essa regularização ambiental vai se dar no município. Ela só vai sair do município caso seja uma atividade que não é licenciada pelo município ou extrapole o limite de porte do município. Da mesma forma, a regularização sanitária. Temos que identificar qual é a atividade fim do projeto proposto. É produto de origem animal, é produto de origem vegetal, é bebida, para a gente saber se essa regularização vai se dar no Ministério da Agricultura, no IDAF, em nível municipal. Então, esse entendimento do objeto solicitado no projeto e se há ou não a exigência de licenciamento ambiental, registro sanitário e aonde vai se dar essas regularizações, é preciso ter para alimentar de forma adequada, descrever e fazer essa análise de forma adequada junto ao plano de trabalho. E os resultados esperados. O que se espera com esse apoio que vai vir do FUNSAF? Aumento de renda, melhoria de qualidade social, aumento de IDH, facilidade, melhoria de acesso a mercado, são os resultados esperados com o apoio. Viabilidade econômica e financeira do projeto. Vejam, nós temos que ter em mente que todo projeto ele precisa responder algumas perguntas do ponto de vista da viabilidade econômica financeira. Alguns exemplos. Esse projeto, o valor que eu estou alocando nele, vai trazer retorno? Quanto? Qual é o prazo para esse retorno vir? Esse retorno, ele está compatível com taxas de juros do mercado? Taxas de juros, vou citar um exemplo. O porquê que eu vou investir R$100 mil se o meu retorno é de 0,3%? Você tem no mercado outras opções. Então, assim, o objetivo é que se demonstre que o recurso que está sendo alocado vai trazer retorno e é viável do ponto de vista da viabilidade econômica financeira. Existem várias ferramentas, né, que podem ser utilizadas. Aqui a gente não tem o objetivo de esgotar todas essas ferramentas. Nós vamos trazer alguns exemplos que não necessariamente precisam ser seguidos, podem se trazer dentro do plano de trabalho outras ferramentas, mas o importante, a condição primária que seja atendida é que seja ferramentas contábeis, numéricas e que chegue a demonstrar que o investimento que está sendo aportado, ele trará benefício para essa organização. Alguns exemplos, né, de ferramentas contábeis, nós temos receita versus despesa fixa e variável, ponto de equilíbrio, payback, valor presente líquido. É claro que a gente tem que observar que aqui não é uma proposta que contemple um único produtor. É uma proposta que contempla vários produtores, tendo em vista que é a organização da agricultura familiar que vai ser contemplada. Considerando esse quesito,
nós temos alguns parâmetros e exemplos de cálculo que se aplicam a essa condição. Não são os únicos também, há outros, mas nós podemos exemplificar como parâmetro de cálculo para se demonstrar a viabilidade econômica financeira é a compatibilidade quanto ao porte do empreendimento e a atividade e a capacidade de uso, método comparativo, custos fixos e variáveis versus custos da prestação de serviço e custo unitário do produto versus valor médio pago pelo mercado. Exemplificando, compatibilidade quanto ao porte do empreendimento, atividade e a capacidade de uso. A partir do momento que eu der uma assessoria para uma determinada organização, eu vou obter dessa organização qual é o porte dessa organização. Ou seja, somado a todos os beneficiários diretos, o que eles demandam, por exemplo, de um trator agrícola e implementos. A partir desse levantamento, do que eles demandam, eu consigo calcular qual é a produtividade desse equipamento. Ou seja, eu tenho um equipamento que tem uma capacidade de trabalho de X horas por dia vezes X dias por ano. E eu tenho uma organização que vai me demandar X horas por dia em X horas por ano. A partir disso, eu faço essa relação. Quanto maior for a relação de porte do empreendimento com capacidade de uso, maior vai ser a viabilidade. Ou seja, quanto mais eu usar esse equipamento, esse implemento, esse veículo, menor vão ser os custos fixos por unidade trabalhada, maior vai ser a minha rentabilidade. No método comparativo, que eu tenho custos fixos e custos variáveis versus o custo da prestação de serviço, o objetivo é comparar, por exemplo, um trator agrícola com um arado. A partir do momento que eu projeto o uso desse equipamento para uma determinada organização, o que isso quer dizer? A partir do momento que eu tenho o levantamento de quantas horas por dia ao longo do ano eu vou trabalhar nessa organização, eu consigo calcular quais são os custos fixos e os custos variáveis e consigo com isso calcular qual é o custo por unidade trabalhada. A partir do momento que eu tenho o custo por unidade trabalhada, eu comparo com o custo da prestação de serviço que tem no mercado. Aí vocês podem dizer, mas isso sempre vai dar um custo inferior. Não, dependendo do porte do equipamento, do veículo ou do equipamento, e quanto menor for os beneficiários diretos, mais difícil é alcançar essa viabilidade econômica financeira. Pode ocorrer de eu ter um objeto solicitado pela organização que, ao fazer a análise, ele tenha um custo por unidade trabalhada superior a alguém que presta esse serviço no mercado. Ou seja, eu estou levando um equipamento para uma organização que, ao somar custo fixo e variável, vai ser superior que o custo da prestação de serviço. Ou seja, a organização está tendo ônus e não benefício. Esse é o papel dessa assessoria, dessa consultoria ou desse suporte técnico que é feito ao produtor. É associar as pretensões da organização, que são de fato muito importantes, ouvir o que elas pretendem, qual é o objetivo, quais são os seus anseios, mas também calcular se isso que eles estão querendo é viável do ponto de vista da compatibilidade, do método comparativo ou do custo unitário. Ou seja, é viável do ponto de vista da contabilidade de custo na agropecuária. E por fim, o custo unitário do produto versus o valor médio pago pelo mercado é quando eu tenho, por exemplo, uma agroindústria de massas e bolos caseiros. Quando eu somo todos os meus custos fixos mais o meu custo variável, eu consigo chegar a qual é o meu custo por unidade de produto produzido. Eu comparo isso com uma média de mercado. Para a maioria das atividades agrícolas, já existem estudos aqui no estado do Espírito Santo que demonstram que, historicamente, elas são viáveis. Há uma rentabilidade, ou seja, os custos fixos mais variáveis,
os diferentes custos fixos e variáveis de uma determinada atividade agrícola, eles são inferiores ao que o mercado paga historicamente, considerando uma média. Aqui, alguns exemplos. Nós vamos considerar aqui descascador de café, nós vamos trabalhar também trator agrícola com implementos e nós vamos considerar também veículos. Mais uma vez eu reforço, o objetivo aqui não é esgotar por completo, existem outras ferramentas, mas é contribuir com um norte ou com uma exemplificação prática do que é a comprovação da viabilidade econômica financeira. Então, em se tratando de uma proposta de descascador de café, aqui nós estamos falando da convencional máquina de pilar, essas são as variáveis que a gente precisa levantar para comprovar a viabilidade econômica financeira através daquelas ferramentas que a gente abordou no slide anterior. Então, eu tenho que ter um levantamento da produção anual de café dos associados, eu tenho que levantar qual é a capacidade de beneficiamento da máquina, existem máquinas com diferentes portes, qual é o período estabelecido para o beneficiamento, isso vai em função da variedade do café, isso vai em função da região, quais são os dias úteis do ano considerados, horas trabalhadas no dia, custo da prestação de serviço, custos fixos, variáveis e totais. Aquela primeira relação de eficiência de uso, de produtividade, no presente caso, aqui a gente está demonstrando apenas um exemplo que para um caso que foi analisado aqui pela Secretaria, um caso prático, real, nós temos que 20 sacas beneficiadas por hora, que era a capacidade do equipamento, versus 6 horas por dia, versus 66 dias por ano. Nós temos que aquele equipamento que foi analisado por nós, ele tem uma capacidade de beneficiar 7.920 sacas por ano. Quando eu relaciono essa capacidade de produção com a produção de uma determinada organização, no presente caso foi de 7.575 sacas, eu calculo a eficiência. Quanto maior é essa eficiência, maior a probabilidade de esse empreendimento se enquadrar na viabilidade econômica financeira. Quanto maior a eficiência, menor vai ser o custo fixo dentro do custo por unidade trabalhada ou produzida. Aqui é um exemplo, nesse caso prático, de uma planilha onde foram levantados os custos variáveis, os custos fixos e, consequentemente, o custo total. Então, para esse caso, nós calculando os custos variáveis e os custos fixos, nós chegamos a um custo total por ano de R$ 10.525,41. Lembrando que custo fixo independe do uso. Usando ou não a máquina, ela deprecia, eu tenho as manutenções preventivas e custos variáveis, eles vão estar em função do uso. Quanto mais eu uso, maior vai ser a energia elétrica, maior vai ser a mão de obra. É tão importante a gente ter uma eficiência de uso dessa máquina, para que esses custos fixos não comprometam em muito o custo por unidade produzida. Como conclusão, para esse caso, comparando o custo anual do equipamento com o custo de uma prestação de serviço, a gente identifica que ele é muito viável. Eu tenho um custo do equipamento que perfaz R$ 1,82 por saca pilada e, na época, o custo dessa prestação de serviço era de R$ 7,00 por saca. Observem que aqui é um caso onde nós trabalhamos, como nós mostramos lá atrás, com 73% de eficiência. Se nesse cálculo da eficiência eu tivesse 50, 40, 30, menor ia ser a diferença entre o custo por saca beneficiada com o custo da prestação de serviço. Nós vamos agora trabalhar um exemplo de uma outra categoria de implemento, no caso trator agrícola e implemento, em relação à viabilidade econômica financeira.
considerando esse conjunto, essas variáveis aqui listadas, elas têm que ser levantadas junto à organização e à atividade produtiva. Qual é a produção anual, tempo necessário para transporte, capacidade de carga da carreta, no caso aqui é um exemplo de carreta agrícola, período de uso da carreta, horas trabalhadas, custo da prestação de serviço, custos fixos, variáveis e totais. Relembrando, todos esses levantamentos é para a gente obter qual é o rendimento, né, do conjunto, aqui no caso, trator agrícola com implemento, com carreta agrícola, calcular o custo por unidade trabalhada, por unidade transportada, a depender da metodologia que for adotada na comprovação da viabilidade. E lembrando também que isso é um dos métodos, né? Aqui nós estamos trabalhando com o método comparativo. Então, assim, como que é o custo desse implemento por unidade produzida ou transportada, que vai depender do conjunto, né, trator mais implemento, em relação ao valor prestado pelo mercado. Há outras possibilidades, no caso aqui a gente está demonstrando o comparativo. Para o parâmetro de rendimento, qual é a eficiência, no presente caso, que foi um caso real, nós tivemos uma eficiência de 96%. Então, a carreta ela tem a capacidade de transportar ao longo do ano 95.040 sacas e, considerando o porte da associação, a quantidade de café produzida, todas as demandas em termos de logística dessa associação, e essa eficiência foi calculada em 96%, tendo em vista que são 91.000 sacos de café produzido pela organização. Da mesma forma como no descascador, aqui é uma planilha de custo. Custos fixos e variáveis do trator, custo fixo da carreta. Observar que quando a gente trata de trator agrícola com implementos, o custo fixo desse trator ele vai ser dividido proporcionalmente ao que ele representa em termos de uso a um determinado implemento. Então, se eu tenho um trator agrícola com 4 implementos, eu tenho que fazer o levantamento para chegar percentualmente qual é o percentual de uso do trator mais implemento A, trator mais implemento B, trator mais implemento C, trator mais implemento D, e chegando a esse percentual, dividir os custos fixos pelo percentual obtido. Os custos variáveis vão estar em função da quantidade de uso daquele trator mais implemento. E na carreta nós temos um custo fixo de depreciação. Considerando essa análise, nós temos ao longo do ano um custo total de R$ 27.570,85. No presente caso, a análise que foi feita, por se tratar de uma análise comparativa, ela foi em relação a uma eventual locação. Então, a gente chegou à conclusão que isso representa 15% do custo da prestação de serviço da locação. Pode ser também em relação à quantidade transportada. Então, esses R$ 27.570 dividido pelo volume transportado, eu vou ter um custo por unidade de volume transportado, por exemplo, um custo por metro cúbico. Eu comparo esse custo por metro cúbico com o que é prestado de serviço e cobrado pelo mercado. Eu posso também, saindo da análise comparativa, aplicar esse custo dentro do custo de produção da atividade e demonstrar que o custo de produção total da atividade é inferior ao valor pago pelo mercado. Também é uma outra forma. O ideal é utilizar os 3 métodos: eficiência, o método da comparação com prestação de serviço e o método do custo unitário por versus valor pago pelo mercado. Por fim, veículos utilitários e caminhões, né? Nós temos o número de produtores rurais a serem assistidos,
como uma variável a ser levantada, tempo necessário para transporte, capacidade de carga, período de uso, horas trabalhadas, custo de prestação de serviço, para se chegar ao custos fixos, variáveis e totais calculados. No caso, em tela, a gente era um veículo utilitário, né, conhecido popularmente pela gente como picape. A gente chegou a um custo total, que considera manutenção, IPVA e depreciação, de R$ 3.073. Esse custo, comparado com a locação, demonstrou a viabilidade. Da mesma forma como no trator agrícola mais a carreta, esse custo total ele pode estar distribuído dentro do custo por unidade produzida. No caso, o transporte, ele vai fazer parte da composição do custo de produção para se chegar à viabilidade ou não. Vocês podem estar pensando assim, sempre vai ser menor que o custo de uma prestação de serviço ou sempre vai ser menor que o custo de uma locação. Não. Em muitos dos casos, a escolha de um objeto, seja ele implemento, seja ele trator mais implemento, seja ele equipamento, a má escolha desse objeto, má escolha que a gente trata é um objeto de grande capacidade, que não está compatível com a quantidade produzida ou a ser transportada ou a ser trabalhada pela organização, pode levar a uma inviabilidade. Finalizamos dentro do plano de trabalho a viabilidade econômica financeira. Só quero reforçar de novo, são alguns exemplos, existem outras formas de se calcular e se demonstrar, mas sempre tem que se ter em mente, a demonstração ela é quantitativa e ela tem que trazer de forma clara e ao mesmo tempo com o nível de aprofundamento necessário que aquilo que está sendo solicitado como apoio vai trazer um retorno para essa organização. Não vai onerar mais essa organização, como por exemplo, comparativamente, às vezes eu posso ter um custo de prestação de serviço inferior ao custo por unidade produzida, beneficiada daquela organização, quando eu projeto esses custos desses equipamentos. No quadro de usos e fontes, é mais um item exigido pelo edital, aqui nós temos que indicar tudo aquilo que está sendo solicitado como apoio. Então, nessa primeira coluna, se o objeto solicitado como apoio é elaboração de estudos, assessoria técnica para elaboração do plano de trabalho, é um trator, é um caminhão, são os implementos, vai ter que ser listado aqui. Novamente, a contrapartida é 1% do valor do apoio solicitado. Então, eu vou aplicar um índice de 1% sobre o valor total do somatório dos apoios. Exemplificando, se o valor total deu 200 mil, a contrapartida tem que ser de, no mínimo, R$2.000. Cronograma de desembolso. Quando se tratar de parcela única, ou seja, uma determinada proposta onde não faz sentido estar previstas parcelas parceladas, eu vou ter apenas o mês 1. Citando um exemplo prático, uma determinada organização pretende, e a viabilidade, o projeto demonstrou que é viável a aquisição de um caminhão trucado. Essa organização também previu que ela quer como apoio a assessoria para a elaboração do plano de trabalho, que é aquela que corresponde a 2% do valor solicitado. Eu posso trabalhar esse item como uma parcela única. Mês 1, o FUNSAF, em caso de uma aprovação da proposta, ele vai remunerar quem deu a assessoria e vai fazer o pagamento direto ao fornecedor. Após isso, recebeu o veículo, a associação tem até 60 dias para prestar contas. Quando que vai se prever a parcela desse cronograma de desembolso? Sobretudo quando se tratar de empreendimentos que carecem de regularização ambiental e sanitária. Eu posso, numa determinada proposta, prever para o mês 1 a remuneração da assessoria, a remuneração da elaboração do estudo ambiental e em um mês posterior, estar prevendo
o repasse do valor para a aquisição dos equipamentos que são pleiteados dentro daquele projeto. Então, o cronograma de desembolso vai estar muito associado à característica do projeto e aos objetos que estão sendo solicitados. O item 4 do plano de trabalho prevê novamente que tem que ser informado quais são os beneficiários diretos e indiretos. Reforçando, os beneficiários diretos têm que estar também previsto no extrato da DAP, bem como os indiretos dentro da organização. Isso tem que estar compatível com o extrato da DAP e com a lista de beneficiários diretos e indiretos que são apresentadas à parte dentro da proposta. Metodologia de execução. Aqui é onde se deve informar aquele bem requerido, quem vai fazer a gestão, como vai ser feita a gestão, quando vai ser disponibilizado para os beneficiários, de que forma. O cálculo da viabilidade que é feito na viabilidade econômica e financeira pode ser parâmetro a ser utilizado nessa metodologia, de forma que o valor lá calculado, por exemplo, por custo, por hora trabalhada de um trator agrícola, ele pode ser utilizado aqui como uma metodologia para fazer essa cobrança também às organizações. Importante, aquilo que foi calculado e que é relevante do ponto de vista da manutenção desse objeto, é importante que seja devidamente gerenciado do ponto de vista contábil e financeiro pela organização. A organização vai prestar um determinado serviço em que ela precisa minimamente remunerar pelo menos os custos fixos e variáveis do uso desse implemento. Isso eu estou falando no caso de um secador, um despolpador, um caminhão. Essa remuneração é importante para que se garanta que os custos fixos e variáveis sejam cobertos. Senão, ao longo da vida útil, caso eu não preveja um custo de fixo de manutenção, a depreciação, esse equipamento, esse veículo se deprecia ao longo do ano e depois de um tempo ele, além da vida útil ser menor, eu não vou ter condição de fazer com que esse equipamento seja reposto logo após o término de sua vida útil. Por fim, a declaração da entidade, apenas uma simples declaração que ela deve firmar e assinar. Bom, gente, a gente finaliza aqui essa instrução. Os telefones disponíveis em caso de informações complementares são esses que estão aqui na tela. Buscamos aqui, da melhor forma possível, considerando o modelo virtual, trazer o que nós consideramos ser o mais adequado e o mais apropriado em termos técnicos. O objetivo é uma noção geral, com o aprofundamento, né, de alguns itens previstos tanto no edital no plano de trabalho. Então a gente finaliza esse treinamento, essa capacitação, reforçando que o objetivo não foi esgotar por completo os aspectos relacionados tanto ao plano de trabalho como ao edital, mas que nós aqui da Secretaria, nos telefones que foram ali disponibilizados, estamos à disposição para esclarecimentos complementares em relação ao terceiro edital do FUNSAF. Obrigado.